Um bom dia aos meus irmãos. Deus abençoe cada um daqueles que estarão vendo este vídeo e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Estaremos estudando no primeiro trimestre de 2026. Estaremos estudando a palavra Trindade, o conceito Trindade e um breve resumo de como ela é encontrada expostas na Bíblia. Como ela está ali. Ela está ali? Ela está. Ela está como conceito. Ela está sendo demonstrada, mas não existe a palavra trindade na Bíblia. Mas nós podemos achar em Marcos 1, do 9 ao 11, Isaías, no capítulo 2, nós achamos em Mateus 28, 19, nós achamos em 2 Coríntios 13, 13, em Efésios 4, do 4 ao 6, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Então, ele está ali colocado. Ele começou a ser desenvolvido no Concílio de Nicéia, em 313. E em 380, ele estava pronto no Concílio de Constantinopla. Então, havia uma preocupação muito grande entre os pais da igreja para que as doutrinas bíblicas elas ficassem muito claras, elas pudessem ser entendidas de uma forma em que as pessoas pudessem crer. É quase que um dogma da igreja, é quase que uma forma concreta de como a igreja pensa e ensina. Então nasceu o termo Trindade, né? Então, a Trindade, ela às vezes ela se torna um pouco difícil de ser explicada, principalmente para aqueles que não conhecem muito bem, não tem muita afinidade com as doutrinas bíblicas. Então a pessoa ela tem que ser instruída, ela tem que ser ensinada. Eu costumo olhar muito, quando eu lembro da Trindade, para uma manga. A casca da manga é manga, a polpa de fruta é manga e o caroço é manga. Quando você fala, você diz aqui a semente que se plantar vai nascer manga. Aqui está a fruta, que é manga. E ali está a casquinha por cima, que é manga. Então são três ali em um. O próprio homem, ele é alma, corpo e espírito. Em Hebreus 4,12 mostra. E a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante como espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Então, o conceito Trindade, ele está colocado, só não está exposta a palavra Trindade. Então, essa primeira lição desse primeiro trimestre de 2026, nós estaremos abordando esse assunto tão importante para que você possa entender que Deus é Pai, o Espírito Santo é Pai e o Filho é Pai. E o Filho, ele procede, o Espírito Santo, ele procede do Filho e ele procede do Pai. Quando nós olhamos a própria construção do tabernáculo, nós podemos ler ali que o Espírito de Deus enchia e capacitava aquelas pessoas para que elas pudessem realizar coisas que não tinham a habilidade. Então havia uma preocupação muito grande com os profetas do Antigo Testamento sobre ser cheio do Espírito Santo. Eu não acredito que eles tinham uma compreensão plena do que era o Espírito Santo, mas eles eram cheios do Espírito Santo. Eles queriam ser cheios do Espírito Santo. Davi sempre se preocupou em ser cheio, não afastar o Espírito Santo do coração dele. Por quê? O Espírito Santo de Deus é aquele que capacita, é aquele que faz com que o crente consiga realizar as obras de Deus para Deus e da forma correta. Correta. Porque, infelizmente, o pentecostalismo tradicional, as igrejas com mais tempo, que possuem seus institutos bíblicos, que estudam a questão, elas
realmente elas procuram entender ali aquela doutrina. Mas muitas igrejas que abrem do nada, eles não se preocupam em explicar a doutrina do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma cena bonita, maravilhosa, importante de ser lembrada, está ali, no batismo de Jesus. Jesus se batiza, é batizado por quem? Por nada menos que João Batista. Daí o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. E uma voz sai do céu: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Ou, se fosse traduzir em língua cotidiana hoje, esse é meu filho amado que faz coisas que me alegra, que faz coisas que trazem felicidade e conforto ao meu coração. E a partir dali, Jesus Cristo estava capacitado, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, ele estava capacitado a iniciar o seu ministério de evangelista, realizar curas, sinais, maravilhas e demonstrar de forma inequívoca que ele era Deus, que Jesus era Deus. Então precisava que as pessoas entendessem que Jesus era Deus, Filho, e que Deus era Deus Pai, e que o Espírito Santo era o Deus Espírito. Porque no dia de Pentecoste, quando foram orar, naqueles dias que o Espírito Santo vos batizaria, a palavra batismo ela significa imersão, ou seja, quando o homem entrega a vida a Jesus, é implantado nele o novo homem. Quando o homem é batizado no Espírito Santo, é implantado nele o poder de Deus. Então, são ministérios, são os três trabalhando no mesmo propósito. Então, a Trindade, ela é importante de ser entendida para que a pessoa possa crer e acreditar. Nas próprias igrejas pentecostais hoje, diminuiu-se muito o desejo das pessoas ser batizada no Espírito Santo. Eu não sei como é que vai acontecer, porque na Assembleia de Deus, por exemplo, para ser um obreiro tem que ser batizado no Espírito Santo. Não tem como negociar isso daí. Então a gente vai, nessa lição também, a gente vai entender que a voz do Pai, naquele momento, como já me perguntaram, por que Deus falou aquilo? Porque Deus queria mostrar, demonstrar de forma inegável que ele estava aprovando o ministério de Jesus. Porque o ministério de Jesus não era ali associado com os sumos sacerdotes e levitas de sua época, porque o ministério estava corrompido. Tudo já tinha saído, tinha ido para bem longe da vontade de Deus. A classe dominante religiosa ali do templo tinham se corrompido, tanto é que havia dois sumos sacerdotes. O sumo sacerdote, para ser sumo sacerdote, ele tinha que vir da casa de Arão. Ele tinha que ser parente, né, ainda que carnal, genético, de Moisés e Arão. Ele tinha que ser. Aí nós tínhamos Anás e Caifás, então já mostra que estava corrupto o ministério. E Jesus Cristo veio como uma voz, como um alerta. Ele veio para demonstrar que Deus tinha reprovado aquele modus operandi e iria iniciar uma nova forma, um novo método de alcançar o coração dos homens, porque os judeus tinham fracassado fragorosamente e Deus iria demonstrar a sua trindade, triunidade, sem cair na poligamia, no triteísmo ou ser reduzido ao que os unicistas ensinam, que Deus se manifestou como Pai, Deus também se manifestou como Filho, Deus se manifestou como
como sendo Espírito Santo, mas sendo apenas a mesma pessoa, não tendo existido Trindade. Não existindo Trindade. Então Jesus veio para cá para ser um sacrifício vivo a Deus e o céu ficou vazio. E o Espírito Santo permaneceu no meio dos homens, o céu continua vazio. Não tem autoridade, os anjos é que estão mandando. Então é errado, completamente errado, ensinar o que os unicistas ensinam. Então é necessário que nós possamos crer na Bíblia, mas crer da forma certa, entender que o Espírito Santo de Deus que existe, que está em nosso meio, que desceu no dia do Pentecostes, ele tem o mesmo poder e a mesma autoridade do nosso Deus, com uma diferença: aquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, ele não terá perdão. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia afirma isso de forma categórica e nós não podemos fazer nada a não ser aceitar o que a Bíblia diz. Bom, continuando aqui, quando nós pegamos o tópico 2 da lição, distinção e a unidade das pessoas divinas. Apesar de serem uma só essência, apesar de serem Deus, eles são três pessoas. Estão ali, estão juntos, estão trabalhando harmoniosamente para que o homem possa alcançar a sua redenção. E a criação vai ser redimida juntamente com o homem, né, para ter aquela transformação. E que realmente o homem venha a ser transformado num novo homem e ele possa glorificar a Deus em espírito e em verdade. E nós também, como seres humanos, a nossa composição é trina: alma, corpo e espírito. A Bíblia declara isso. No espírito está a fé e a consciência. E a alma? A alma é a sede das nossas emoções. Ela tende tanto para o bem como também para o mal. Tende para os dois lados. Então nós temos que entender que o próprio homem é trino, o nosso Deus é trino. O conceito é demonstrado na Bíblia, foi iniciado em Niceia e depois foi aperfeiçoado em Constantinopla. Isso nós temos que realmente entendermos. E que ele, na Bíblia, está nos textos que foram acima citados. Quando alguém te perguntar: a doutrina bíblica da Trindade existe na Bíblia? Sim, existe. Você pode citar os textos bíblicos que foi citado logo no começo da minha aula. Marcos, do 9 ao 11, onde as pessoas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Isaías 4, capítulo 2, e depois também do 2 ao 10, né? Nós podemos entender. E 2 Coríntios 13, 13 e Efésios 4, do 4 ao 6. Então, não tem erro, não tem como você não entender realmente se a doutrina da Trindade ela está na Bíblia ou ela não está na Bíblia. E a negação da Trindade? Qual que é o problema? A negação da Trindade, ela sempre levou à criação de seitas, heresias pesadas, problemas terríveis que aconteceram logo no início da igreja primitiva, aonde aconteceu o triteísmo, que são três deuses separados, de cada um faz a sua vontade, né? Esse é um erro, problema. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo, que Cristo é um Deus menor ou um Deus criado. Aí nós temos também os
modalistas, depois nós temos os donatistas, e todas essas coisas se implicam para a salvação, porque se Jesus Cristo não é completamente Deus, então aquele sacrifício pago por nós, então acabou, terminou. Não adianta nada servirmos a Cristo. Então temos que entender que Jesus Cristo é tão Deus quanto Deus Pai. Simples, não é difícil de entender, mas é difícil de explicar, mas é difícil de nós entendermos às vezes a importância da Trindade, né? Então, o unicismo e o modalismo, ele está vivo ainda hoje aí, ele está vivo e está aí trazendo problemas para a igreja de Deus. Compreender a Trindade é fundamental para mantermos a fidelidade, proteger a integridade da revelação de Deus, para que a igreja, ela, sendo ela católica romana, sendo ela grega ortodoxa, seja ela igreja católica etíope, seja luteranos, calvinistas, metodistas, todos eles têm que entender que Deus é Pai, Jesus Cristo, Filho, também é Deus e o Espírito Santo também é Deus, e todos eles têm plena autoridade e agem constantemente em nosso meio e transformam a realidade da igreja. Por quê? No próprio batismo, vejam só, meus irmãos, Jesus Cristo cumpriu a justiça dos homens, ele foi lá e se batizou. Então significa que você também tem que cumprir, você tem que estar conectado a alguma igreja, sendo ela com nome forte, seja ela com nome fraco, mas um ajuntamento, uma igreja. Você tem que ser batizado, não batizado para salvação, mas para cumprir justiça. Jesus Cristo foi batizado, por que nós também não devemos ser? Por que não podemos ser? Né? Aí tem os modos de batismo de cada um, com roupa branca, com roupa normal. A Bíblia não diz isso. Né? Aí você vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus, para que ele tivesse poder de realizar o seu ministério terreno, aonde ele pudesse iniciar a pregação da doutrina do amor, que é a doutrina que trouxe espanto, deu um susto nos religiosos da época, nos judeus, nos líderes, porque trouxe o amor ao inimigo, ele trouxe a paz verdadeira no coração e a esperança no mundo vindouro, no céu. E Jesus Cristo tinha que ter o poder para fazer isso daí. O Espírito Santo capacitou Jesus plenamente. E o Pai falando significa que nós também devemos estar ali, submissos à palavra, com a aprovação do nosso Deus. E Jesus Cristo sendo provado, ele disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo soprou o seu Espírito nos apóstolos, o Espírito desceu no dia de Pentecostes e deu poder para a igreja. E o apóstolo Pedro, sem ser cheio do Espírito Santo, sem ser batizado, ele negou a Jesus. Depois, batizado no Espírito Santo, se pôs em pé, pregou e milhares de pessoas se converteram. Então, essa é a necessidade de entendermos o Evangelho de forma verdadeira, refutarmos as heresias como os mormons, heresias como o adventismo, heresia como os testemunhas de Jeová, que estão coisas que estão batendo na nossa porta o tempo todo, e se não tivermos firmados na palavra, não temos forças para rebater, para combater essas coisas, porque aí neste momento falta argumento. Faltando argumento, a palavra de Deus não estando no nosso coração, falta fé. Faltou fé, esmorecemos e tombamos no meio do caminho. E que Deus abençoe cada um dos irmãos e que possam entender, compreender e que essa lição venha a ser bênção na vida de cada um. Em nome de Jesus, eu agradeço
pelo Senhor ter me dado essa oportunidade.